Rádio na Veia. A mais completa biografia do rádio leopoldinense. Agora, no programa Rádio na Veia. Participação de diversos profissionais do meio e de várias gerações. Rádio na Veia. Rádio na Veia. É agora. É aqui, na Rádio Equipe. Olá, ouvintes. Estamos aqui com mais um programa Rádio na Veia. E hoje, eu e meu amigo Cristiano estamos aqui recebendo com muita honra nos estúdios aqui da nossa Rádio Equipe. Estamos aqui recebendo com muita honra o amigo Jorge Antônio. Como é que vai, Jorge? Tudo bem, né? Primeiro agradecer pelo convite, né? Estar aqui junto com vocês, junto com a minha enciclopédia do esporte, está do lado aqui com o Cristiano, né? A você também, Rodrigo, que eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho desenvolvido aqui no Colégio Equipe. Que realmente, quem viu o início, eu chego aqui hoje, vejo esse trabalho, realmente tem que tirar o chapéu. O prazer é todo meu estar com vocês e poder contar um pouco, né, da história do rádio. Agora, só tem uma coisa, o tempo é muito pequeno, porque a história é longa. Né? Tem muita história no rádio aí, mas estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite e um prazer muito grande. Beleza. Jorge, vamos iniciar. E antes da gente começar, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, para quem está, né, nos apreciando aqui no dia de hoje, eu queria que você falasse quem é o homem Jorge Antônio. Olha, Rodrigo, a minha história, primeiro, hoje eu trabalho com relação à minha luta pelo esporte, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito ao esporte. O esporte, eu tenho esporte na veia, que é muito importante dizer isso. Eu comecei garoto lá no Alto Cemitério, né? E lá no Alto Cemitério, no bairro Jardim dos Bandeirantes, nós tínhamos ali vários campos de futebol. E o Alto Cemitério, o bairro Jardim dos Bandeirantes, e Rua Fajado, Santa Cruz, Limoeiro, nós tínhamos ali pessoas que trabalhavam com esporte. Então, a minha família toda ela do Alto Cemitério, do bairro Bandeirante, nasci e me criei no bairro do Alto Cemitério, lá na Rua Fajado. Meus pais hoje são falecidos, né? Minha mãe Hebe, meu pai Pedro, que Deus o tenha. Mas a minha família é numerosa, né? E o Jorge Antônio, eu comecei muito novo na minha vida no meio esportivo. Porque eu comecei com 17 anos apitando futebol. E eu comecei apitando futebol na Quinta Residência, no campo da Quinta Residência, que hoje tem até um campeonato lá, muito gostoso, a gente está trabalhando muito sobre isso. Na época, quem comandava o campeonato era o senhor Wilson Aleixo, lá na Quinta Residência. E eu gostei, eu tomei amor para a profissão de árbitro de futebol. Comecei primeiro como árbitro de futebol. Fui apitar futebol com 17 anos, e com 17 anos eu já estava na Liga Esportiva Leopoldinense, não é? Na época o presidente era o Roberto Visani Jung, o Chamego, imagina você. Né? Nós tínhamos grande radialista, e o Chamego é uma pessoa que inspirou muita gente, viu? Como uma outra pessoa que me inspirou muito chama-se Luiz Carlos Montenari. E eu vou chegar lá, até no Luiz Carlos Montenari, mas contando como o Jorge Antônio começou nesse meio de comunicação. Primeiro começamos como árbitro de futebol, que eu disse. E com 17 anos fui apitar na Liga Esportiva Leopoldinense. Com 17 anos foi considerado o apito de ouro na época. E só tinha cobrões no departamento de árbitro da Liga Esportiva Leopoldinense. Com isto, nós tínhamos um diretor, que Deus o tenha também, que era o senhor Francisco Dutra Mendes, que me escalou até para apitar partidas. Na época tinha classificação mineira do interior. Olha para você ver. Nessa época disputava Nacional de Muriaé, Ribeiro Junqueira, Ideal de Recreio, Paulistano, Independente de Além Paraíba e por aí afora. Né? E naquela oportunidade, até quem subiu para disputar o Campeonato Mineiro, quem ganhou essa classificação mineira do interior, foi o Nacional de Muriaé. Mas eu sempre me envolvi no esporte. Um dia, no final da década de 60, né? Quase no finalzinho da década de 60, eu fiz um campeonato lá no bairro Jardim do Bandeirante, e esse campeonato, o troféu foi chamado Luiz Carlos Montenari. O Luiz Carlos Montenari é um exemplo em termos de comunicador de rádio. Até hoje, a audiência dele, ninguém se discute. Né? E, foi lá, deu pontapé inicial. Um dia ele chegou perto de mim e falou: Jorge, você não quer fazer uma participação, você é tão envolvido com esporte, não quer fazer uma participação comigo no meu programa? Aí
Vamos lá, vamos tentar. E acabou com isso, ele me levou para o rádio, me dava lá uns 15 minutos, eu falava de todas as notícias esportivas, e com isso eu comecei a tomar gosto pelo rádio, né? E vim trabalhando no rádio, depois eu fui trabalhar no Grupo Imperial, né? Trabalhei 18 anos no Grupo Imperial também. Eu tenho escola do rádio, do esporte, escola de administração, que eu trabalhei com grandes ícones do comércio também, né? Uma pessoa que eu tenho, que Deus o levou, que eu aprendi muito, que ele chama-se Paulo Vieira de Rezende, né? Foi para mim uma escola em termos de administração. E o rádio comecei com o Luiz Carlos Montenari. Foi ele que me deu a primeira oportunidade. Ele é o culpado de ser o que eu sou hoje no rádio. E o Jorge Antônio, ele tem uma paixão pelo futebol, ou o Jorge Antônio ele tem paixão pelo esporte de uma maneira geral? Eu tenho uma paixão pelo esporte de uma maneira geral. A importância que nós temos que divulgar todas as modalidades esportivas. Principalmente a nossa preocupação é com as nossas crianças. Hoje, eu tenho um programa, você sabe disso, que é o Na Marca do Pênalti. Nós vamos contar a história, como começou esse programa, não é? Que hoje é um líder de audiência no horário, que é na Rádio Jornal, do meio-dia a 1, não é? Esse programa já foi além fronteiras, e nós estamos fazendo um trabalho para alavancar o esporte de Leopoldina e da região, mas principalmente o nosso esporte de Leopoldina, porque a coisa estava meio parada, não é? Então, com a volta do programa Na Marca do Pênalti, a coisa começou a evoluir, não é? Tanto é que nós tivemos aqui o próprio Cristiano, que o ano passado disputou vários campeonatos pelo Ribeiro Junqueira, não é? E houve uma alavancada no geral, aí estamos mexendo com o esporte, e nós estamos buscando isso, principalmente a preocupação, trazer as nossas crianças para a prática esportiva, porque é a base da educação. Para mim, o esporte, a educação começa pelo esporte de uma maneira geral. Jorge, é um prazer, tá? Sua presença aqui, e eu agora na qualidade de entrevistador. É um prazer muito grande, não é? É no mínimo inusitado para mim. Porque já participei do seu programa por várias e várias vezes, né? Com muita honra. E belas participações. E hoje a gente está aqui do outro lado, né? Te sabatinando aqui. Então, eu gostaria de falar o seguinte. O Jorge Antônio, quando ele se define como um repórter, um narrador, ele é o apresentador esportivo, né? Ele não se limita ao futebol, e você tem essa característica. O seu programa hoje, ele é aberto para o futebol de mesa, ele é aberto para o futebol feminino, para o vôlei, para o basquete. Artes marciais. O próprio trabalho do João Marcos, do Golbol. Antônio Marcos, do Golbol. Antônio Marcos, do Golbol. Tô sentindo falta dele. Manda um abraço para ele, um menino batalhador. É bom demais. Ele está em outra história agora, mas ainda vai voltar. Certo. E aí eu percebo o seguinte. Você respira o esporte. Eu vou dizer a verdade que eu te falo que é 24 horas. 24 horas respirando o esporte. Porque aquilo que eu disse no início. Eu acredito na educação baseada na iniciação esportiva do ser humano, da criança, do próprio adulto, por que não? Entendeu? E a gente tem que fazer esse trabalho. Agora, sozinho você não faz nada. Se você não tiver ajuda, não é? E envolver principalmente a sociedade, os poderes, nós temos que envolver a administração pública, temos que envolver o comércio, né? Principalmente os nossos colégios, né? Você deve lembrar, o Rodrigo também está aqui, quando mais adorável eu optava futebol aqui, só para você ter uma ideia, nós tínhamos as Olimpíadas Estudantis. Os GIMES. Né? Mas começamos aqui em Leopoldina com as Olimpíadas Estudantis, que era conhecido como as Olimpíadas Estudantis, que tinha todas as modalidades esportivas. Inclusive, utilizava muito ali a Praça do Ginásio. Praça de Esportes do Ginásio. E tinha jogos no campo do Ribeiro Junqueiro, futebol de campo, no estádio Tarsila da Serra da França, que é o Arranca-Toco, né? E nas quadras, né? Essas Olimpíadas eram um sucesso. A pista de atletismo, na PPL. Sim, né? Sim. Então, essas coisas foram acabando.
né? Uma hora para outra. Por quê? Porque, na minha opinião, o comodismo, né? Hoje, nesse país, né? E vale aqui para a nossa cidade, qualquer coisa que você vai fazer, tem aquela famigerada palavra que eu sempre falo no meu programa, crise. Não posso fazer que estamos em crise. Nós não vamos fazer porque estamos em crise. Eu posso ter a ousadia de falar para você que na verdade, essa palavra está mal colocada. Isso chama má vontade. Isso chama desinteresse. E criatividade. Talvez. Né? Para complementar. Exatamente. Então, a gente analisa tudo isso num todo. Né? Como eu disse, eu respiro futebol 24 horas. Eu quero, primeiro, quando eu optava futebol, eu era estudioso das regras que regem o esporte. Eu era estudioso de legislação esportiva, porque quando eu redigia uma súmula, já colocava em que infração o atleta, qual o artigo que o atleta infringiu por eu ter o tirado do campo. Eu nem gosto de usar o termo expulsão, o tirado do campo. Então, hoje você vê aí praticamente árbitros, né, de nome aí, internacional, cada uns erros bizonhos. Na época, quando eu optava futebol, não tinha todo esse aparato de segurança que tem hoje, não. Né? Então, isso tudo, né, a gente passa isso, né? Aquele velho ditado, eu sempre trabalho o seguinte: responsabilidade você nunca transfere. Tá? A responsabilidade é sua, você não transfere para ninguém. Né? Aquele velho ditado, tem uma vasilha, você quer pegar aquela vasilha, mas você pede outra pessoa para pegar. E você que deveria pegar aquela vasilha. Eu já tive oportunidade de presenciar alguns comentários, né? Você, como comentarista esportivo, ao vivo, às vezes em estádios na região, né? Não só no Ribeiro Junqueira, de fazer, às vezes, comentários duros, comentários dentro da casa do adversário. E eu percebo o seguinte: coragem é sua marca. Você se considera polêmico por isso, ou você acha que isso é uma virtude do seu caráter? E recentemente você teve um problema em Recreio. Tive. Tive e não botei o galho dentro. Não põe o galho dentro. Você se considera polêmico? Olha, ou você se acha justo? Eu sou justo. Criaram essa situação do Jorge Antônio polêmico. Né? Tem o Jorge polêmico. Mas um fato importante que a gente analisa, eu me sinto orgulhoso com isso, quando alguém está passando perto, tem um rádio ligado e reconhece a minha voz, o cara para ouvir. Opa, eu vou parar para ouvir, que aí vai sair coisa boa. E isto ficou uma marca, né, minha no rádio. E nos anos, aqui se fala da repressão militar, eu trabalhava na rádio, né, olha para você ver, com um programa de rádio, você gravava o programa e tinha aquelas fitas de rolo, né, aqueles acai, e o programa meu era ao vivo, mas só que depois eu tinha que mandar a fita, né, para o comando do Exército, né, a gente mandava para lá. Eu trabalhei na época disso aí, nunca tive problema nenhum, porque nunca deixei de ser o que sou. Teve uma época no campo do Ribeiro Junqueira, o Lolinho não, o da Real, o pai do Toninho da Real. Ele era patrocinador. Pai do Alexandre. Papelaria Real. O dia que da Papelaria Real. O dia que você encontrar com o Alexandre hoje está aí fazendo um belo trabalho, está lá na Chapecoense, né? O Ney Franco saiu, mas ele continua na Chapecoense, é um baita profissional, uma pessoa de um conhecimento tremendo, principalmente na condição de educador, né? Mas aí, num dos comentários, até depois, esse assunto surgiu até com o João Saldanha depois, mas eu falei no rádio, na época, eu falei, bom, o negócio é o seguinte, né? O time está atacando, o time tal, ou parte para cima, parte para tudo, ou é calça de veludo e a bunda de fora. Rapaz, o Toninho, né, da Real ficou doido, falou: Alexandre, o Jorge Antônio é doido, falar isso lá, eu vou tirar meu patrocínio de lá, porque ele é doido, vai ser preso. Eu falei: gente, peraí. E, no entanto, não fui preso, depois alguém já passou isso para frente, tem todas as coisas. A gente tem que ser autêntico, né?
você tem que falar a verdade. E não pode ter medo mesmo, não. Eu, quando apitava futebol, não tinha medo. Eu nunca tive medo, mas sempre tratei os jogadores com senhoria. Eu teve um lance há muitos anos, né, até voltando ao futebol, que é uma coisa tão gostosa. Eu fui apitar um jogo lá em Além Paraíba, Independente Além Paraíba, numa sexta-feira à noite. O campo estava apinhado de gente, abarrotado de gente. Aí tinha o Timbirinho que trabalhava no Grupo Imperial, e quando falaram quem vai apitar, o Jorge Antônio. Ele falou, poxa, esse cara deve ter um cara de 2 metros de altura. Porque todo mundo só fala nele, né? Jorge Antônio. Aí, bom, eu cheguei lá, depois ele me contando. Eu falei, mas passou um moleque aqui, um franzininho, isso aí não pode ser o tal de Jorge Antônio, sério. Mas esse Jorge Antônio não chega, ele querendo conhecer. Mas eu já estava no vestiário. Eu sempre chegava 1 hora antes, quando eu apitava futebol, para sentir o clima, né, como é que estava. Já procurava fazer a minha sondagem. Aí, beleza, eu saí do vestiário, ele olhou, mas pô, isso aí, essa porcaria aí, desse termo que ele usou, esse jogo não acaba, não. Aí eu fui apitar o jogo, chamei os capitães, primeiro que eu sempre falo, né, os capitães estão ali para orientar os seus jogadores, e não é para reclamar de arbitragem. Hoje, se eu estou apitando qualquer jogo, pode ser no Maracanã, se eu sou o juiz de hoje, eu duvido. O que eles fazem hoje com os árbitros de futebol, comigo não ia fazer nunca. Eu ia mandar parar, e se não parasse, ia para a rua. Pode ser Flamengo, Vasco, Botafogo, quem quer. Mas hoje, parece que o cascalho, né, mais importante que tudo, eu não visava a situação financeira, eu tinha, claro, que eu era bem pago para apitar futebol. Né? Então, eu tinha o Zé Mauro, que jogou pelo Ribeiro Junqueira, e o Zé Mauro tinha uma mania, né? Você, como juiz, se apitava uma falta, ele batia a palma e dava bronca no pô, parabéns, seu juiz. Pô, eu falava com você, para de reclamar, pô, o juiz está certo. E falava 2, terceiras. Na terceira, ele abriu o braço para você e falava, seu juiz, essa você errou. E assim, aí, ele acabava te jogando contra os torcedores. Eu já sabia disso. Eu marquei uma falta contra o time dele, né? Aí o jogador quis... Aí falou, não, seu juiz, muito bem, você marcou, muito bem. Eu meti a mão no cartão amarelo e falei com ele, lugar de palhaço de circo é lá fora. Vai bater fora, a palma lá fora. Na próxima que você fizer, eu te boto para fora. Aí o capitão gritou, Zé, não faça isso que você vai. Não faça que você vai. Eu levei o jogo até o final, uma partida disputadíssima, né? Foi recorde de público na época lá. E não teve problema nenhum. Depois, terminando o jogo, o Timbirinho chegou pertinho e falou, por isso que respeita o Jorge Antônio. Por quê? A gente não pode. Já corta o mal pela raiz, né? Exatamente. Não deixa a coisa evoluir. E para mim, jogador botinudo não ficava em campo. Eu não tolerava a violência. Não tolerava de jeito algum, mas sempre tratava o jogador com senhoria. Olha, o senhor não faça isso que eu estou lhe vendo. Olha, eu vou botar o senhor para fora. Era assim que eu tratava o jogador. Não saía gritando, levando o dedo no rosto, né, desrespeitando, não. Então a gente procurava fazer o trabalho, né? E voltando aí ao assunto do rádio, que eu estou gostando. Vamos lá. Bom, então vamos voltar ao rádio. Recentemente no seu programa, você recebeu uma ligação lá, uma ilustre ligação lá do seu Juquita. Foi agora, viu? E fiquei muito emocionado também com a as última palavras hora. dele. Aliás, tem 3 anos que eu faço o programa na marca. Vai completar 3 anos, né? Desde do primeiro programa, são 3 programas, né? E eu sempre dediquei ao programa, 30 minutos do programa, em comemoração ao aniversário dele, porque ele é um ícone. Meu sogro, o seu Juquita, ele é um ícone, é um exemplo. Justamente falasse para essa nova geração, quem é e quem foi o seu Juquita, a importância dele para o esporte, né, em nossa cidade. E se você também tem essa ligação com o Ribeiro Junqueira, também por em função dele. Né, em função dele. A minha ligação... Apesar de que você começou bem cedo, né? A minha ligação foi antes. Né? Foi antes até de eu conhecer a minha esposa, né? Que é filha do seu Juquita, a minha mulher Cida, porque hoje eu tenho, graças a Deus, tenho um casal de filhos, né? Tem a minha filha que é uma doutora, dentista, doutora Kedma, né? E meu filho é bacharel em Direito, que é o Felipe. Sou avô de 3 netos, infelizmente Deus levou uma neta, que é a Clarice, e hoje eu tenho o Rafael, né? E tem a Maria, que é nossas bênçãos. Mas eu já apitava jogos do Ribeiro Junqueira antes mesmo de conhecer o homem que é
o seu Juquito, que através dele muitos garotos, né? Inclusive tem o Luiz Carlos hoje, que está lá no Tombense, que é preparador físico do Tombense, Alexandre, que hoje está lá como preparador físico, né? Lá da Chapecoense, muitos aí, o Peugeot, que hoje é um dentista, tem muitos, se você for enumerar aqui, a gente vai ficar até. Esses garotos todos trabalharam com ele, né? Ele sempre trabalhou com a base. Eu comentei antes aqui, a gente estava nos bastidores conversando aqui, eu falava que a pessoa tem que ser, chama-se educação e firmeza. Ser educado e ser firme. É o que é o seu Juquito, ele é educado e é firme. E isso impõe muito respeito. E pelas mãos deles, vários jogadores se tornaram homens hoje, né? Pelo trabalho, sempre trabalhou e foi firme quando precisou de chamar a atenção e orientou nas horas também que precisavam ser orientados. E por isso que ele é um ícone hoje no esporte. A passagem muito grande em vários clubes de Leopoldina, de Operário, de Botafogo, de Ribeiro Junqueira, por aí afora, né? Então a gente tem muito orgulho de falar, não só para a região e para Leopoldina, para o mundo. A verdade é essa, que o programa aí está indo para o mundo, através da internet, que esse milagre hoje que nós temos, graças a Deus, né? Então, é muita coisa gostosa. Então, ele é um exemplo para muita gente, até hoje. Até hoje, ele é exemplo, né? Principalmente para a garotada. Hoje, vai lá fazer visita, tudo. É muito importante, a gente fala com muito orgulho da importância dele para a garotada, principalmente para aqueles homens que formaram hoje, homens, porque passaram por ele, passaram na peneira dele. E essa turma que jogou bola aqui, que hoje mora, às vezes até fora do sim, Brasil, sim. Igual teve uma ocasião que a gente estava lá no Brasília e levaram o Zequinha. Sim, sim. O Zequinha que está nos Estados Unidos, né? E o Zequinha jogou a pelada com a gente, correu para tomar um banho, porque ele tinha que ir na casa do seu Juquito, almoçar com o seu Juquito. Todo ano, agora parece que tem 2 ou 3 anos que o Zeca Diabo, né? O Zequinha não vem. Eu, inclusive, cara, eu tenho até uma passagem, não foi numa passagem de ano, né? O Zequinha estava aqui, estava lá na casa do seu Juquito, estava o Zequinha, tem até uma foto, né? E fomos abrir uma champanhe para comemorar a passagem do ano e tudo, e o Zequinha não bebe, nunca bebeu. E eu peguei uma taça e nós conversamos tanto, e nós entrosamos tanto no papo, né? E ele falou, em homenagem, em respeito a tudo isso, eu vou tomar a primeira taça de champanhe da minha vida. Então, só deu aquela beliscada, foi educadamente. O Zequinha, a gente falar do Zeca Diabo, o Zequinha, cara, é um exemplo, né? Eu até gostaria que essa garotada de hoje procurasse pesquisar mais, né? Principalmente quem quer jogar futebol. Procurar pesquisar quem foi o Zequinha, né? Para a Leopoldina, para o Brasil, para o mundo. O jogador fez história, aliás, a história dele, todo mundo já sabe, a troca dele com o Zélio, né? O Zélio jogava, ele estava no Flamengo e o Zélio no Botafogo. Aí resolveram fazer uma troca, o Zélio pelo Zequinha. O Zélio nunca mais ninguém falou dele, o Zequinha foi esse ícone do esporte. Eu volto a repetir, para mim, tá? Para eu que conheço essa história, bastante do futebol, depois do Garrincha, o Zequinha é o melhor ponta-direita do Brasil, indiscutivelmente. Depois do Garrincha, o Garrincha é o concurso, igual o Pelé. Falar de Pelé, você está brincando. Né? Querer comparar Maradona com Pelé, aí a distância é bastante. O Zeca Diabo, para mim, depois do Garrincha, foi o melhor ponta-direita, inclusive tem a história dele com o Pelé. A primeira vez que ele foi convocado para a seleção brasileira, aí ele está lá, ele entrou no ônibus, né, todo acanhadinho. Aí ficou lá, primeira vez, o Zeca, não. Quem senta do lado dele? Pelé assim, ô garoto, tudo bem e tal, garoto, peraí, calma, tá a primeira vez na seleção e tal, vamos aí, garoto, vamos ter tranquilidade, vamos lá e tal. E começou, falou, gente, eu tô do lado do Pelé. E o último gol que o Pelé fez na seleção brasileira, passe dele, cruzamento dele, foi lá, e o Pelé foi lá, depois o Pelé abraçou, muito obrigado, garoto. Então tem essas histórias. Porque o Zeca Diabo é de Leopoldina. O rádio ao vivo, às vezes, ele é muito bom. Bom. Ele traz uma audiência muito interessante, mas qual foi a saia justa que já ficou ao vivo, no ar, assim, e aquilo foi... cara, isso aí, a saia justa, justamente, antes o começo foi muito difícil. Eu estava no estúdio da Rádio Jornal,
na época era a Rádio Sociedade Leopoldina, no programa do Luiz Carlos Montenari, né, e eu tenho isso até hoje, não descobri quem foi. Dentro do estúdio, né, eu concentrado no meu trabalho de divulgação, o Luiz Carlos Montenari do lado, eu senti alguma coisa queimando atrás de mim. E eu chegando, levando a mão, né, quando eu vi, era um cigarro aceso que jogaram atrás de mim. Para me queimar. Até hoje eu não descobri quem fez isso. Né? E ali ficou aquele clima ruim no ar. Né? Eu cheguei a dizer, é fogo. Pensei que a rádio estava pegando fogo. Mas eu que estava sendo queimado com o cigarro que jogaram atrás de mim, da minha blusa. Isso dentro do estúdio? Dentro do estúdio da rádio, na Rádio Sociedade Leopoldina na época. Isso foi uma coisa que realmente me deixou numa saia justa. Eu estava, eu cheguei até a pensar em parar no início. Mas depois o próprio Luiz Carlos, não, vamos para frente, vamos embora. O Luiz Carlos Montenari me deu muita força e eu continuei. Ali foi chato, né? Foi uma situação chata, né? E ao vivo? É ao vivo. Nós temos ainda umas perguntas aqui. Mas antes eu preciso falar, Ninho, né? Eu tenho uma história gostosa para contar, que toda vez que eu conto isso, né? Tinha o meu programa chamado Sábado Samba. Eu já trabalhei, eu já fiz vários programas, né? Eu já fiz Alvorada Musical, né? Aí foi subindo a rádio, era a Rádio Leopoldina, a Rádio Sociedade Leopoldina, a Rádio Leopoldina, foi subindo. Minha história está lá, eu tenho 50 anos mexendo com essa história. Aí eu peguei, antigamente soltava umas entrevistas com os grandes artistas, com os grandes sambistas, era gravado em long play, né? No disco de vinil. Então, o que acontecia? O artista deixava uma brecha para você fazer a pergunta, você ouvia, né? E fazia a pergunta em cima daquilo. E isso, quando você pega o operador, que é a cobra criada, né? O cara que trabalha bonito, nós ensaiamos ali, né? Aí eu peguei e mandei fechar a porta de baixo. A gente já estava, parece que já estava ali já na Praça do Cine Alencar. Cine Alencar, do Cine Brasil. Cine Brasil. Cine Brasil. Cine Alencar, aqui na Cotegista. No Cine Brasil. Aí eu mandei fechar a porta, trancar os estúdios, né? E falei, bom, gente, agora, e a Alcione no auge da carreira dela, marrom, né? Agora que está ao vivo conosco, aqui no estúdio da Rádio Jornal, estamos recebendo a Alcione, e na abertura, tinha aplauso e tudo, né? Tá, beleza. Aí eu fazia a pergunta, e o cara soltava, e ela respondia, e foi assim. E muita gente, parou bastante gente querendo entrar na rádio. Querendo entrar na rádio para ver a Alcione, mas não tinha Alcione nada. Era apenas uma gravação, né? Isso aí ficou marcado na história, né? E nesse programa, até hoje, a gente conta isso, mas não era, o que acontece? A disputa era tão grande, né? Que você tinha várias emissoras de rádio, tinha a Rádio Cataguases, que a Cataguases era uma potência, né? E hoje, com a internet, você não precisa de um transmissor, como tinha a Rádio Cataguases, que a Rádio Cataguases jogava longe, né? Como Leopoldina, nós tivemos a Rádio Sirene. Quem que sabe da história da Rádio Sirene? A Rádio Sirene era uma rádio que ela era ouvida além fronteira, principalmente na América do Sul, você escutava, né? Então você vê que o estúdio era na Escola Parque, né? Até hoje ninguém sabe. Hoje Cefete. Até hoje ninguém sabe onde é que está aquele aparelhagem que o governo levou, ninguém sabe, né? Era uma rádio federal. Era uma rádio federal. Governo federal. Né? E grandes locutores trabalharam lá. Né? E principalmente, para mim, um dos grandes locutores, que era o Jaime Guarani, que era uma voz. Né? A Escola Parque era federal? Isso, era federal. A Escola Parque era federal. Então, quer dizer, você tinha que disputar audiências, principalmente com a época. A Rádio Cataguases tinha que ter criatividade. E as rádios grandes também pegavam som local aqui exatamente, dentro. Né? Eu não sei se hoje eu faria isso. Talvez a ética não permita que a gente faça isso. Mas, garotão, a gente, né, tinha que mostrar alguma coisa. E foi realmente, isso aí ficou marcado na história do rádio, né? Teve uma época também, né, quando surgiu o programa Na Marca do Pênalti, né? Que esse programa surgiu no final da década de 60. Eu deixei o rádio em 87. Aí eu deixei o rádio e eu retornei há 3 anos agora. Vai fazer 3 anos. Mas o programa Na Marca, a gente tinha o meu programa, ele era às 8h30 da noite. E tinha uma concorrência muito grande com a Rádio Globo. Né? A Rádio Globo tinha o Panorama Esportivo, 8h30, que lá.
E olha, imagina que aqui em Leopoldina, na época, porque o trabalho é esse que a gente está fazendo agora, e principalmente tinha o Leopoldina Malha Clube, né? E talvez ninguém saiba, né? Nós tivemos grandes do Leopoldina Malha Clube. Tivemos um campeonato brasileiro de malha. O Leopoldina Malha Clube foi campeão brasileiro de malha. Paixão, né? Na época quem comandava era o Eloy Rodrigues Neto. O Paulo jogava Firmino, vamos ter uma turma, né? Que jogava, tinha um timaço. E eu trabalhava com o programa na marca do pênalti, né? Um dia eu recebi uma fita cassete, aí falaram para mim assim, Jorge Antônio, tem um Word aí que deixou isso para você aqui. Para você ouvir e depois retornar, se você gostar, retornar para ele. E eu falo isso assim, isso aí está na história, né? Isso aí está escrito até por ele mesmo, que Deus o levou, né? Era o Zé Américo Barcelos. E quando eu ouvi aquela fita cassete gravada, né? Eu falei, gente, esse cara é bom demais, estou precisando de um cara desse aqui. E fiz o convite imediatamente, né? Para ele, e ele voltou ao rádio, né? Voltou ao rádio através do programa Na Marca do Pênalti, através do meu programa. E passaram várias pessoas. O Júlio César, por exemplo. O Júlio César, eu vi o garoto, o Júlio César, ele estava no estúdio da rádio, e ele estava brincando com o microfone do Júlio César. Você pode chegar perto dele, ele vai confirmar todas essas histórias, não é? Aí, quando eu ouvi aquela voz, brincando, nós estamos fazendo uma entrevista aqui, só que me parece que não sei se na Voz do Brasil, não lembro mais. Aí eu olhei e falei, poxa, esse garoto, está na hora de lapidar esse garoto. Só precisa lapidar esse garoto. E o Júlio César, para mim, é um grande cara do rádio. Virou o imperador. Imperador do rádio. Né? Teve aí na Rádio Mundial e está por aí. Mas o Zé Américo Barcelos voltou ao rádio, né? E teve grandes programas, principalmente na época tinha o programa na Rádio Cataguases, que era o Esporte com o Zé Américo, né? E o programa Na Marca do Pênalti tem uma história bonita, né? E tinha os grandes patrocinadores, na época eu lembro, né? Também o meu compromisso, né? Como transmissor da rádio, a potência dele era 100 watts, né? E com 100 watts, a propagação dele era enorme, as ondas dele eram enormes, da AM. Eu chegava a ter ouvinte em Belo Horizonte, né? Aí, os meus patrocinadores, na época eu lembro, né? Eu tinha, vou dizer aqui, depois vocês vão editar, eu tinha o Supermercado Lacerdão, né? Tinha, na época, a Brahma, né? Era comigo também, tinha, me parece que o Mercado Roma, lá, tinha vários patrocinadores. E o que mais me cobrava era o falecido Honório, o Sebastião Lacerda. Por quê? Ele subia para a laje, com o rádio sintonizado, para ouvir o programa todos os dias. E o dia que o programa não entrava no ar, ele ligava para a rádio. O que está acontecendo que o programa não está no ar? Aí eu atendia o telefone, mas eu estou aqui. Aconteceu um problema no transmissor, às vezes chovia, né? Dava um relâmpago e saía do ar. Caía do ar. Então, mas você vê que a cobrança, eu gostava disso, né? Então, me parece que na época era da Brahma, na Disbel, não lembro assim, que são os patrocinadores. Então, tem essas histórias bonitas que a gente tem no rádio. Os incentivos, é claro, né? Tinha um jogador de futebol, ele mexia no futebol, o Patim, né? O Patim chegava, opa, onde é que estava o cara? Pô, eu não perco seu programa Na Marca do Pênalti, rapaz. Eu gosto de ouvir seu programa Na Marca do Pênalti. Quer dizer, tinha... Mas antes da gente dar uma paradinha, Jorge, eu vou até... você está contando, eu estou lembrando de um caso aqui. Eu não me recordo, Cristiano, você me ajuda aí. Não sei se foi no ar que foi falado ou se foi no bate-papo aqui. Acho que foi no ar. Nos intervalos. O Júlio César lembrou do caso da Alcione. Lembrou, né? O Júlio César falou desse caso da Alcione. Falou, né? Que chegou um monte de gente na porta da rádio querendo ver a Alcione. Ele narrou essa passagem. Quer dizer, que você vê que a gente... Mas tem muita história, sabe? Nós fomos transmitir uma vez com o Zé Américo Barcelos, rapaz. Eu estava como narrador esportivo. Porque eu fui repórter de campo, comentarista esportivo, narrador... E na época criei o slogan Jorge Antônio, o gogó de ouro da região. E pegou, né? E então, rapaz, nós tínhamos que transmitir uma decisão do campeonato de Ubá. Parece que era Portuense
e Aimorés, o Portuense Nacional, o Portuense e Aimorés, eu não estou lembrando bem. E, rapaz, num sábado eu passei mal. Rapaz, cheguei à tarde, né? Falei, Zé Américo, tô lascado, rapaz. Ele me deu aquele, desculpa a expressão, um esporro, dizendo, você encheu os tupins de bebida, isso é ser um irresponsável. Então eu falei, Zé, cara, nada disso não, rapaz, eu tô todo lascado, eu tô igual flor, não tô saindo do vaso, rapaz, tô todo aqui, o negócio meu é esse, pô. Ele falou, tudo bem, vem cá. Foi em casa, me pegou, rapaz, me levou na farmácia, me dopou, meteu um monte de injeção, Levoplexo, Diaba 4 na vez, vamos pro jogo. E fomos para transmitir o jogo e transmitir. Aí fui transmitir a partida toda, mas dopado. Essa história ficou. E ele contava isso, né, rapaz? A gente tem. Mas tem muitas passagens no rádio, né? Vamos. E guarda essas passagens, nós vamos continuar. Vamos lá. O Cassiano tá fazendo. Ele tá desesperado ali, que já estouramos o nosso primeiro quadro aí. Mas eu disse para você que. Que é pesado. É pesado. Né? E isso aqui é só um pedacinho, viu? Apesar de você não gostar, vamos dar uma paradinha pro Daqui café. a pouco a gente tá voltando. Rádio na Veia. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Olá, ouvintes, estamos aqui de volta com o nosso Rádio na Veia pelo www.radioequipeleopoldina.com. E hoje eu e o Cristiano estamos recebendo aqui com muita honra o nosso amigo radialista Jorge Antônio. Jorge, você se define como um radialista esportivo? Porque você já fez programa de samba, você já fez programa musical. O que você não fez no rádio ainda? Eu acredito que eu só não fiz ainda locução noticiarista. Como noticiarista, não fiz. Mas no rádio, realmente, eu já trabalhei em todos os setores, né? E mesa de som também, não mexi em mesa de som, porque até hoje eu não gosto. Na verdade é essa. A gente tem que concentrar mais com relação àquilo que você vai falar, porque senão você acaba desconcentrando, né? E se você vê hoje, os grandes comunicadores do rádio, hoje você vê que eles trabalham, aqueles que querem trabalhar operando mesa também, você pode ver que não sai uma comunicação da forma adequada que tem que sair. E esse é o meu pensamento. Muita gente vai discordar disso, né? Mas eu já fiz de tudo no rádio. Inclusive eu estava comentando agora, e eu tenho um orgulho de dizer que também outra pessoa que eu gostava muito, que era o Gama Filho, né? Na passagem você foi o primeiro locutor da Rádio FM a transmitir exatamente. A primeira partida de futebol
transmitida pela Rádio FM 104, na época com o Gama Filho, eu que fiz a transmissão. Um jogo do Ribeiro Junqueira, não é? O meu repórter foi o Manuel Azevedo, lembro bem, foi o repórter, e o Gama Filho, não é? Foi a primeira transmissão de futebol que a 104 fez, quem fez foi eu. Isso para mim também é um troféu, né, que eu tinha saído lá, me parece foi no ano de 87, 88, eu não lembro bem. Eu tinha saído da rádio, na época, saí um pouco chateado, né, porque eu estava no auge do programa Na Marca do Pênalti, e teve um cidadão que eu não vou citar nome, né, que ele me fez um favor, meu programa na audiência danada, e quis botar o bedelho, na verdade, para dizer grosso modo, né, onde não era chamado. E o Zé Américo era diretor da rádio na época, né. No dia seguinte eu fui lá e falei, Zé Américo, eu estou deixando o rádio, né? Estou deixando o rádio, não dá para mim mais, porque não gostei do que está acontecendo, né? Estou indo embora, estou abandonando o rádio. Foi em 87. Nessa época o programa era de 6, era no final da tarde, né? Nessa época era noite, noite, né? Ainda era 8h30 da noite. Só que não era, tinha um outro programa também que eu criei. Depois eu deixei o programa chamado Bola em Jogo. Bola em Jogo. Depois e o Arnaldo, depois eu acho que deu sequência nesse programa. Eu dei sequência nesse programa. Também tinha um Bola em Jogo. Então eu saí do rádio em 87, chateado, que eu sempre gostei do rádio. Aí muita gente comentou assim, o rádio é uma cachaça, ele vai voltar, ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Só quem conhece, eu tenho uma opinião muito forte. Eu tenho uma opinião fortíssima. Eu procuro sempre cumprir aquilo que eu prometo, eu vou cumprir até o final. Mas também se pisar no meu calo, pisa uma vez só, não pisa duas. Porque eu respeito todo mundo. E na época eu achei que faltou falta de respeito para comigo. Porque pela audiência do programa, e eu comandava o programa, e alguém quis aparecer na época com interferência externa, inclusive até esse cidadão, ele era muito chegado ao Zé Américo Barcelo, né? O Zé Américo deu muita credibilidade para ele, e talvez não tenha dado a credibilidade para que, naquela oportunidade. O que aconteceu? Puseram gente para fazer o programa, só que eu tirei a marca do pênalti do ar e coloquei, falei, vocês podem continuar com Bola em Jogo. Foi aonde depois surgiu o Arnaldo, tudo. Eu tirei do ar a marca do pênalti. Esse aqui ninguém mexe. Esse é meu. Esse é meu. Só que depois do programa Na Marca do Pênalti, como a gente tem na vida da gente, existe, quem não registra não é dono, não é isso? E infelizmente nós não registramos o programa. E esse programa já foi utilizado aí, por várias emissoras de rádio, inclusive do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, Muriaé, né? TV já usou isso aí, e agora eu voltei com ele. Eu voltei com o programa Na Marca do Pênalti. Eu tenho, inclusive, troféus premiação da Liga de Cataguás, na época o presidente era Horácio Dourado, nós recebemos um troféu, um microfone de ouro, pelo trabalho que o programa Na Marca do Pênalti fazia, naquela época, para o esporte de Cataguás. A divulgação do esporte de Cataguás, dos campeonatos de Cataguás. Né? Então, quer dizer que não trabalhamos só pensando em Leopoldina, é claro, mas temos que pensar também numa região. O foco era regional. O foco era regional. E até hoje. E nós temos o slogan no programa, como o Cristiano disse, o slogan esse é o programa que fala de todos os esportes. Esse slogan nós criamos, né, há muito tempo. Quando eu narrava futebol... E é uma bancada democrática o programa, democrática, né? Exatamente. Uma bancada... E é bom deixar bem claro bem que claro, não existe censura. Não. Você pode ligar para lá, você pode dar sua opinião. Claro que cada um é responsável pelo que fala. Pelo que faz. Mas a bancada sempre foi democrática. E poucos programas abrem para o povo participar, para as pessoas ir lá... Ou falar bem ou falar mal. Mas a verdade é essa, então a gente procura. Ou protestar, falar mal eu acho que não é o melhor. Protestar. Exatamente, a pessoa tem que, você tem que dar liberdade, é claro, como você falou, a pessoa tem que assumir aquilo que faz. Que é importante isso, você não adianta, eu fiz, eu assumo. Igual o programa lá, eu comecei com a direção da rádio, falei, o programa, a responsabilidade é minha. Vou isentar a rádio de qualquer problema que houver. Sou responsável pelo programa. Não vou jogar. Agora, só tem uma coisa,
Se eu ver que o indivíduo vai extrapolar, eu corto. Que lá também nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar para ser respeitado. Quem não dá o respeito não é respeitado. Né? Então, esse é o trabalho que você tem que desenvolver. Tudo que você faz. Então, voltando à narração do esporte, que eu tive o apelido, né, gostoso, chamado de batizado Gogó de Ouro da região, porque quando eu fazia o grito de gol, eu esperava muito, para mim, um dos maiores narradores de futebol do Brasil, Jorge Cury. Quem lembra de Jorge Cury, Valdir Amaral, né, quem teve essas escolas aí, sabe do que eu estou falando. Hoje, Osmar Santos, né? Então, quando eu narrava, eu criei um slogan, né? Que ficou até famoso quando o atleta fazia o gol, né? E eu dizia assim: enquanto a bola dança, sua rede balança. Vai buscar lá dentro, fulano. Então, o pessoal adorava isso. E hoje, cada um cria o seu bordão. O meu bordão foi esse que foi marcado no ar. Enquanto a bola dança, sua rede balança. Vai buscar lá dentro. Então, isso aí foi criado quando eu comecei a narrar futebol. Me marcou época. Esses bordões, Jorge, eles dão personalidade ao narrador, né? Igual o Osmar Santos. A minha identidade Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Todo mundo identifica o Osmar Santos, né? Até hoje tem até eu esqueci o nome dele agora, mas eu sempre passa perto de mim até hoje, que eu narrava futebol, ele fala: enquanto a bola dança, sua rede balança, Evilásio, vai, busca lá dentro, Evilásio. Ele até fala comigo até hoje. Jorge, isso aí é uma outra coisa que a gente gostaria de abordar também com relação ao reconhecimento do profissional. Você tem uma longa, né, caminhada aí como radialista esportivo e já teve também, pelo conhecimento que nós tínhamos, já foi agraciado, pelo reconhecimento à sua pessoa. Mas qual foi o reconhecimento maior que você teve hoje como profissional? Eu disse, o primeiro reconhecimento foi através da Liga de Cataguases, né? Com o Horácio Dourado, era o presidente. Nós recebemos aí o microfone de ouro, né? Eu tenho esse troféu comigo até hoje. Mas que me marcou muito foi Juiz de Fora. A cidade de Juiz de Fora, né? Como profissional no comércio, né, que eu trabalhei. E recentemente você foi homenageado também pela Liga de Árbitros de Juiz de Fora. Pela Associação de Árbitros de Fora. Associação, desculpa. Eu comecei, primeiro foi lá, né, eu recebi, pelos 160 anos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, eu fui agraciado com a comenda, né, eu recebi uma comenda de mérito legislativo da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, pelos 160 anos. E, recentemente, agora, né, a Associação de Árbitros de Juiz de Fora resolveu me homenagear com a Copa Alterosa, né? O troféu da Copa Alterosa foi batizado troféu Jorge Antônio Silva. Eu recebi uma medalha, inclusive, na final, fui lá fazer a entrega do troféu. Me receberam de uma forma tão grande, eu quero agradecer ao Marcelo Enes, né? Uma pessoa Marcelo Enes é uma pessoa finíssima, né? Tive o prazer de conhecer. É os prazeres que o futebol, que o esporte acaba proporcionando para a gente. Exatamente, né? A gente fica feliz. Né? E fui lá entregar o troféu que levou, aliás, um amplo, foram 11 cidades, né? 11 cidades representando lá o campeonato, a Copa Alterosa 2019. Então foi bastante emocionante, não é? Porque, infelizmente, né? E fica aqui, eu não tenho nenhuma mágoa. Mas diz que santo de casa não faz milagre. Pode estar sendo disso. Santo de casa não faz milagre. Mas como eu nunca preocupei, né, e as coisas acontecem de fora, e talvez tenha um peso até muito grande para mim, até um peso até maior, né, sem demagogia. Então, esse agora, para mim, foi... Né, e o reconhecimento também do meu trabalho na imprensa regional, pelo Cadu Fontana. Aliás, o Cadu Fontana, ele sempre fala: eu sou o Cadu Fontana hoje, agradeço a você. Porque quando eu voltei a fazer o meu trabalho, né, que tem o site dele, ele estava aqui no campo do Ribeiro Junqueiro, a gente estava fazendo comentários,
coloquei o Cadu para falar, porque eu falo uma coisa, nós não podemos ter inimigo na imprensa. A pior coisa que tem, eu queria derrubar um colega, eu vou fazer o meu trabalho, lutar pela minha audiência, mas vou respeitar o colega. Né? Mas tem gente que não pensa desse jeito. O Cadu Fontana, para quem não conhece, é uma pessoa muito ligada ao esporte sim. da cidade de São João Nepomuceno. São João Nepomuceno. Pode chamando um abraço para ele, é uma pessoa que eu admiro muito também. Ele participa com a gente agora, por exemplo, né? A gente estava lá em Recreio, né? Na primeira partida da decisão do campeonato de Recreio, que aliás que marcou a história, né? E no programa Na Marca do Pênalti veio o reconhecimento, principalmente por parte do Recreio, né? Da nossa divulgação. Muita gente leopoldina foi para lá porque estava acompanhando o programa. Nós demos total cobertura a tudo esse evento. Foi um evento épico, né? Que saiu até no Fantástico. E criou-se aquela rivalidade que Recreio Ideal não podia jogar, as coisas tal. Jogaram. Né? Eu posso botar pimenta no negócio? Pode. Eu gosto de polêmica. Não, pode. Eu não entendi o posicionamento do time, da diretoria do Ideal com relação à transmissão do jogo por intermédio de vocês lá. Isso aí foi uma situação. Achei uma falta de respeito muito principalmente grande. Com o Cadu Fontana. Eu até vou tirar um pouquinho, porque quem merece todos os louros é o Cadu Fontana. Porque ele vinha cobrindo todo. Aí chegaram a dizer que lá o espaço estava todo tomado pela televisão, outras emissoras de rádio, e queria colocar a nossa equipe, né, chefiada pelo Cadu Fontana, atrás do gol, com sol. Como é que você vai? Você sabe que você vai colocar um equipamento caro enquanto ao sol, exposto ao sol, e aquilo realmente, eu achei que foi uma indelicadeza muito grande com o Cadu Fontana. Comigo não. Eu tenho aquele velho ditado, né? Eu não me abalo também, o Cadu também não se abalou. Quem perde com isso, né? E eu me recordo, e o Cadu certamente é um ouvinte, ele vai saber, vai se recordar de que ele já foi ameaçado lá. E eu estava do lado dele, junto com a cabine, e ele foi ameaçado por estar transmitindo lá, e eles entenderam que ele estava ali para enaltecer o adversário, porque lá realmente eles intimidam as pessoas que vão trabalhar. Eu digo para você, agora, nessa transmissão que nós fizemos no campo do Recreio, a diretoria do Recreio nos recebeu de braços abertos, né? O contratempo que tinha, que nós que escolhemos, fizeram a cabine para nós transmitir, só que estava pegando muito sol na cabine, nós resolvemos pegar da arquibancada, porque estava coberto e tudo, transmitir. Apareceu um cidadão lá, né, começou... Estava bêbado, né? Estava alcoolizado, vamos dizer, usar a palavra alcoolizado, e começou a querer perturbar. E eu não tenho sangue de barata, né? Aí eu tive que me dispor com ele, e depois terminou tudo bem, porque a gente está trabalhando. Você não imagina o quanto é difícil você fazer uma transmissão de externo. Não é fácil. Às vezes te jogam, e isso tem que mudar, né? E se Deus quiser, a gente trabalha para que mude isto. Né? Você chega aqui no campo do Ribeirão Junqueiro... É o melhor lugar do mundo para trabalhar, para jogar. Você tem uma cabine lá, você transmitir, você está na sombra. Né? Agora, a maioria, rapaz, você vai ficar em cima de laje, do sol na cara, às vezes com chuva. Às vezes do lado da vara de foguete. Exatamente. Então, quer dizer, é muito difícil hoje você trabalhar, principalmente o narrador esportivo, comentarista, repórter, campo, trabalhar, mas aos poucos as coisas vão mudando. Ainda tem lugares aí decentes. Nós temos um exemplo agora recente, né, que é o Espartano da cidade de Rodeiro. É um exemplo, né? Que é um exemplo para nós, o Espartano. É o quarto clube com maior número de sócios. Hoje de Minas Gerais. O Espartano hoje tem mais de 1.000 sócios, tem um estádio de futebol. Como o Espartano começou? Essa nova diretoria lá, o gramado era ruim, não tinha vestiário, não tinha nada. Em menos de 2 anos, eles pegaram lá, fizeram o trabalho em cima, claro, a cidade abraçou. E não adianta, é o que eu disse para você, não adianta só uma pessoa fazer, a cidade abraçou.
O poder público abraçou. Média de 2.000 ingressos antecipados. Olha para você ver, por jogo. Né? A média de público é maior do que os grandes times profissionais do interior de Minas Gerais. O Espartano de Rodeiro, que é um exemplo para todos nós. E nós temos o glorioso Ribeirão Junqueira aqui, né? O Ribeirão Junqueira que tem de grandes tradições, de grandes histórias. Eu vou confidenciar para você, que eu falo no programa Na Marca do Pênalti, o Espartano, ele está querendo passar para profissionalizar, e pensa nisso, mas para disputar o Campeonato Mineiro tem que pagar uma taxa de R$500 mil. O Ribeirão Junqueira não precisa pagar essa taxa. Que ele já disputou. Exatamente, e é considerado profissional lá na Federação Mineira de Futebol. O próprio, eu fiz uma entrevista com o Léo Medeiro, dentro do programa Na Marca do Pênalti, com essa empolgação toda que aconteceu agora, essa final épica aí, né, de Ideal e Recreio, ele mesmo disse, pensando em até, quem sabe, disputar uma segunda divisão mineira, mas estamos esbarrando na taxa da federação para profissionalizar, que é R$500 mil. Então, em Leopoldina, nós temos hoje a vitrine do futebol, que é o Ribeirão Junqueira. E o Cristiano esteve lá, está lá ainda, né? Esteve como presidente. Na gestão dele, o Ribeirão Junqueira disputou todos os campeonatos o ano passado. 13, 15, 17, e 20, e o principal, que é o profissional. Quer dizer, tenho muito orgulho disso. Isso que a gente fala, o Ribeirão Junqueira, onde você vai? Eu falo, por exemplo, essa garotada que está jogando futebol hoje, aí, que pensa em ser profissional de futebol, né, tem que passar pelo Ribeirão Junqueira. Não pensa você, passou pelo Ribeirão Junqueira, que já chega com outros olhos. Né? Agora, a maioria pensa que não, tem muita gente que pensa que não. Né? Então, nós precisamos realmente abraçar o Ribeirão Junqueira de uma forma geral, juntar todos nós, né? E principalmente incentivar os campeonatos de bairros, incentivarmos os campeonatos, o distrital, né? Nós precisamos ter atuação do poder público, da Secretaria de Esporte. Inclusive, no seu programa essa semana, você cobrou do poder público alambrado lá no campo da Quinta Residência. E saiu e oficializou, né? E foi feita a indicação, você sabe, né? Foi aprovado ontem. Valdair, não é? Valdair que... Mas esse é o papel da imprensa. Da imprensa. Esse é o papel da imprensa. E temos que elogiar. Eu sempre falo, o meu programa não tem esse negócio a ver com política, não. Meu programa é apolítico. Não importa se o vereador, se o prefeito de qualquer partido fez para o esporte, fez para o programa Na Marca do Pênalti. Eu sempre falo, o programa Na Marca do Pênalti é a voz do esporte. É a voz das modalidades esportivas de Leopoldina e também da região. Não, Jorge, a gente percebe que você tem uma certa liderança, né? Se te ocorrer uma oportunidade, você acha que você teria esse pulso forte para defender os interesses reais do esporte? Ou você acha que, se chegar lá, você tem que dançar conforme a música? Não, não dá para mim. Esse negócio de dançar conforme a música não é para mim. Eu acho que você tem que ter... Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. É porque o que acontece? Eu também jamais aceitaria assumir um cargo de secretário para não ter voz, não ter caneta. E outra coisa, você tem... Ou você manda ou não manda. Exatamente. Primeira coisa, eu nunca vou ser pau-mandado de ninguém. Quem trabalhou, quem trabalhou na administração do Grupo Imperial, ao lado de um Paulinho Rezende, de um Chico Monteiro, de um André Fernandes, e por aí afora. Né? Empreendedores que falta hoje. Até hoje. Com certeza. Né? Então, quem trabalhou com eles, como eu trabalhei, e aprendi muito ali, e no meu departamento, chegava lá, eu tinha que prestar conta. E tem um outro empreendedor que você esqueceu, o Maguinho também. O Maguinho. Então, quer dizer, a partir do momento que vocês me deram essa função, e eu vou ter que estabelecer, vou dar resultado naquilo. Agora, deixa eu trabalhar. Então, se você pegar, por exemplo, uma Secretaria de Esporte, ou na política, me dá, você vai ser isso, eu vou lutar. Primeiro, eu não vou trabalhar sozinho, vou formar uma equipe do meu lado. Né? Porque sozinho não faz nada. Você tem que formar uma equipe, você tem que procurar trazer a sociedade para o seu lado, né? Os empresários para o seu lado. Você pensa de uma forma de uma gestão, né? Gestão. Você tem que ser igual o clube de futebol, você tem que ser um gestor. Isso mesmo. Então você tem que trazer para o seu lado, porque aquilo que eu disse para você,
Eu não aguento ver na minha vida essa palavra tal de crise. Ninguém pode fazer nada, está em crise. Mas também não procura sair da crise. Não é? Como vamos sair dela? Como não vamos sair dessa crise? Não posso fazer nada para o clube e tal, porque eu não posso dar um ônibus, eu não posso dar aquilo. O cara do comércio fala, eu não posso ajudar porque as vendas caíram. E tal. Mas o que ele fez ali no comércio dele para melhorar as vendas? Até a reclamação das quadras de esporte. Não é? Você apoiaria, por exemplo, uma lei municipal de incentivo? Por exemplo, lá o empresário ele quer patrocinar o esporte no montante, o esporte local. Cara, será que é tão difícil criar uma lei de incentivo? Nós temos uma lei federal, a Lei Rouanet, que você, tanto a pessoa física e a pessoa jurídica, ela pode sim destinar um X para o esporte e que isso aí será deduzido do imposto de renda. Tanto a pessoa física e a pessoa jurídica. Essa é lei federal. Agora, quem é que divulga isso? Eu procuro fazer meu trabalho, divulgar o máximo no esporte. Nós temos aqui o Fundo Municipal de Esporte em Leopoldina. Nós temos o Fundo Municipal de Esporte. Quem que está regendo o Fundo Municipal de Esporte? Qual foi o dia que chegaram lá e disseram assim, olha, nós temos o Fundo Municipal de Esporte, nós estamos com esse problema, assim, dessa forma, e como é que nós temos que angariar fundos para esse Fundo de Esporte? Inclusive, na audiência pública do esporte, que através do programa Na Marca do Pênalti, o vereador, hoje presidente da Câmara, né? Ele já era presidente da Câmara, o Valdair, ninguém acreditava que ia sair a audiência pública do esporte. E na época apareceram 6 vereadores. No dia da audiência pública, todas as modalidades esportivas se fizeram presente. Foi bonito. Todas. Foi muito bonito. Todas as modalidades. E não vai ficar só nisso, não, que enquanto nós tivermos voz, que o programa Na Marca do Pênalti é a voz do desporto leopoldinense. Eu dei várias ideias já, e é bom que isso aqui, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, né, aqui com a Rádio Equipe, né, que é importantíssimo esse trabalho de divulgação. Eu já dei sugestão, primeiro, criar uma associação desportiva em Leopoldina. Essa associação abrangindo todas as modalidades esportivas, todas, porque seria mais forte. E em cima disso, trabalhar por uma sede, né? E através da associação, a gente buscar recursos. Como buscar recursos? Você pode fazer um festival de prêmio, você pode fazer um festival de sorvete, você pode fazer ação entre amigos. Bom, N e N coisas para você arrecadar fundos para investimento no esporte. Né? Isso essa associação. Juntou todo mundo ali. Então nós temos poder de barganha, nós temos poder de força. Eu dei uma sugestão lá, e está lá gravado, para que no fim do ano a Câmara de Vereadores, né, devolve um valor X, a sobra, né, da economia que a Câmara faz, para a Prefeitura de Leopoldina. Ok? Por que não? Aí falaram, não pode, mas tudo pode, tudo tem jeito. Tirar um X desses valores que serão devolvidos para fomentar o esporte. Rodrigo, isso aí abrange, nós do temos regional, isso, desse último regional da Liga de Cataguases, foram 14 equipes, confere? Sim. 13 tiveram apoio da Secretaria de Esportes Municipal. Adivinha quem não teve? Quem não teve? Entendeu? Então, a crise, ou é má vontade? Foram 16 equipes. Então você põe 15. 16 15 equipes. com apoio. Cara, é um absurdo. Eu fico envergonhado. Então, quer dizer, a gente está dando essa sugestão. Tudo isso tem que passar pela Câmara de Vereadores, né, e, claro, sancionado pelo prefeito. Por que não criar uma lei, como você falou, de incentivo também municipal, aí sim, destinar X% da arrecadação do município para as modalidades esportivas? Por que não se faz isso? E deixar ser gerida por essa associação. Não, tem um Fundo Municipal de Esporte. Tá bom. Mas que exista o fundo, mas podemos ter associação. Né? Então, a gente tem que fazer, primeiro, trabalhar com as associações de bairros. Né? Você tem que fazer um trabalho junto com as associações de bairro, trabalhar com o comércio. Agora, para isso, você tem que ter credibilidade.
Você tem que buscar essa credibilidade, saber se você vai chegar no comerciante, ele vai acreditar no seu projeto. Ele vai acreditar que é um projeto limpo e transparente. Né? E nós temos aí os esportes de rendimento, cara. Olha, quantas pessoas sérias trabalham também no esporte de rendimento. E por que a gente não buscamos turismo, fazer o turismo através de grandes eventos esportivos? Vamos fazer aí, tem as corridas, tem os biciclós, tem... Por que não? Hoje tem o voo livre. Né? Voo livre. Que é referência, tem tanta coisa que você pode... Com isso você vai trazer Jorge, a renda para o município. Uma das grandes características do radialista esportivo, no caso da sua pessoa, uma das coisas que eu acho que é um grande diferencial seu são as crônicas esportivas que sempre te acompanharam, né, durante sua carreira. Mas teve uma que abalou a cidade em prol do Ribeiro Junqueira. Foi. No momento, talvez no momento mais difícil do Ribeiro Junqueira. Que ninguém queria, né, saber de nada mais. Estava abandonada. Entregaram o chapéu. Abandonada. Então, e você, assim, numa coisa fora da curva, né, como se diz, você me surge com a crônica da vovó. Crônica da vovó. E isso marcou, no meu entender, foi um divisor de águas até na história do próprio Ribeiro Junqueira. Verdade. Gostaria que você falasse um pouco. Estava lá, não. O Ribeiro Junqueira vai disputar, o Ribeiro Junqueira vai nascer, como é que ficou aquele negócio? Vamos deixar de lado. Aí eu peguei, dentro do programa esportivo mesmo, né? Aliás, essa crônica foi num sábado. A gente tinha um programa no sábado, meio-dia. Além de chegava no sábado, a gente fazia um programa meio-dia. Por que a gente acontecia? A gente fazia cobertura. O departamento de esporte da Rádio Jornal era completo, porque sempre tinha. Vemos lá o Arnaldo Espíndola, o Jair Fernandes, Arnaldo Gama Filho, e o Júlio César, o Zé Américo Barcelo. E a gente fazia um trabalho nas concentrações dos clubes, eu tinha um programa ouvindo. Então, aquele negócio, eu senti que... Só para o nosso ouvinte se situar, quando que foi essa crônica? Essa crônica foi... por volta de... Eu tinha cabelo preto, né? Você era garoto, né? Era garoto, né? Me parece que foi, não sei se foi 76, 77. Não, eu acho que foi mais. Foi mais? Foi. Eu não lembro, é muita coisa, muita passagem. Foi na década de 80. 80? Sim. Ou foi 86? O Ribeiro Junqueira se profissionalizou em 88. Então, acho que foi nessa... Foi nessa época mesmo, foi agora. Nessa virada... Na época que depois o presidente Itamar Bedin pegou... Né? E se você tinha um programa e o seu programa parou em 87, eu acredito que sim. 86. Foi 86. Aí foi onde o Ribeiro Junqueira foi disputar, né? Então, na verdade, após a crônica, houve uma união, né? Um movimento, uniu um bloco ali, o bloco do Ribeiro Junqueira, e levou a equipe, foi disputar, profissionalizou. Mas a Rádio Jornal, ela tinha um papel muito expressivo dentro da cidade. Era uma coisa assim fora do comum. Ainda hoje ela é muito respeitada, mas ela já teve muito poder. Teve muito mais. Poder decisivo. Melhorou muito, né? Poder decisivo. Decisivo. Hoje a Rádio Jornal, ela está fazendo um trabalho, né, voltado muito à rádio, muito direcionado ao povo. É uma rádio vivo e direcionada ao povo. Né, que a gente está vendo esse trabalho lá, feito pela equipe da Rádio Jornal. Tem o Marcos Paixão com o programa dele, né? Tem o Dengo aí pela de manhã, tem o Jair Fernandes, né? Tem o Haroldinho, tem o Arnaldo, né? O Arnaldo Espíndola. Então tem essa turma toda lá, né? E a gente está procurando fazer um trabalho. Eu, por exemplo, o programa Na Marca do Pênalti não é meu, é de todos nós. Porque o diretor de rádio, o homem de rádio, que faz programa para ele, está errado. Ele tem que fazer programa para o público, para o ouvinte, e respeitar também o ouvinte e principalmente aqueles patrocinadores que estão junto com ele. Hoje nós temos patrocinadores lá que acreditam no nosso trabalho. Então você tem que levar, porque o homem de rádio, o cara tem que ser radialista. Eu estava comentando, se você pega o programa Na Marca do Pênalti, eu vou sair do ar, coloca uma pessoa que não é radialista para ver se o programa vai para frente, tá? Exemplo tivemos aí agora com a Rádio Globo do Rio de Janeiro.
A Rádio Globo sei lá, começou a despencar quando eles abriram mão do Antônio Carlos, que para mim o Antônio Carlos é o maior comunicador de rádio que esse país tem. É um fenômeno. É um fenômeno do rádio. Ali começou a despencar a Rádio Globo caiu, começou a mandar os radialistas embora, e os radialistas foram para uma outra emissora, que é a Tupi. Olha onde é que a Tupi está, e a Rádio Globo se afundou. A bem da verdade é cada macaco no seu galho. Exatamente. O nome já diz radialista. Se você colocar radialista, alguém que não é ligado ao do esporte ramo, fazendo um programa de esporte, fatalmente vai dar errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você colocar num programa musical alguém que não é ligado à música, fatalmente vai dar errado. Vai dar errado. O rádio, na minha opinião, não vai morrer nunca. Hoje o rádio dá contra com a ajuda da internet. Olha para você ver, o rádio conta com a ajuda da internet. Na verdade, potencializa, né? Potencializa, é verdade. Exatamente. Então, a voz do rádio. Exatamente. Hoje, você vê o programa na marca do pênalti, né? Que é endereçado. E a gente fala, você vê agora, né? Você citou aí, a gente batalhando lá, tem o campeonato da Quinta Residência, que está de vento e pouco, o campeonato vai sair o campeonato do Bela Vista. E eu sou partidário de que tem que ter os campeonatos, porque através dos campeonatos, vários jogadores vão para o Ribeiro Junqueira. O Ribeiro Junqueira não vai precisar nem buscar jogador fora. Nós tínhamos o campeonato da Liga, tivemos grandes equipes no futebol. Quem já lembra da história, tinha o Rosário Central, tinha o Operário Têxtil, tinha o Ribeiro Junqueira que estava no campeonato da Liga, Dívanes. Botafogo, Dívanes, tinha União da Lajinha, sabe? E por aí afora, Botafogo do Bela Vista. A prefeitura de Leopoldina, você sabia que a prefeitura, né? A prefeitura tinha um time de futebol disputando o campeonato da cidade. A prefeitura de Leopoldina tinha um time que na época era comandado pelo Eloy, né? Disputando o campeonato da cidade. Que o Bira foi goleiro? Eu acho que eu já vi uma foto. Ele comentou qualquer coisa aqui. Então você vê a força que tem, e nós temos que trabalhar, eu tenho certeza, Rodrigo e Cristiano, né? Tenho certeza que nós vamos unir as nossas forças e nós vamos aí dar uma alavancada no esporte de Leopoldina, nas modalidades esportivas de Leopoldina. E, se Deus quiser, o meu sonho ainda é ver alguém preocupado também com isto. Não é só o Jorge Antônio, não é só o Rodrigo, não é só o Cristiano. Nós temos que envolver também a sociedade, o poder público, executivo, legislativo, e olhar para as crianças. Eu penso, eu cito um exemplo de Juiz de Fora. Juiz de Fora lá, tem o campeonato lá, que a prefeitura dá total apoio ao campeonato lá de várzea, sabe? E é comandado lá pela rede de supermercado. O futebol amador lá entendeu? Fortíssimo lá o campeonato amador. Então lá existe um Copa projeto. Bahamas. Copa Bahamas. Eu acho assim, as empresas que patrocinam o esporte merecem ter os seus nomes falados. Sim. Eu sempre no programa na marca do pênalti, chega lá, eu brinco com o Rodrigo, manda pra cá um comercial, porque como aconteceu, você vê agora, surgiu o esporte da malha. Hoje no Leopoldina nós temos uma associação de basquete. Sim. Tem o handball também. Tem o handball. Que é o Bob que faz Bob é um grande esportista. Tem o handball. É liga de futebol, é liga de Leopoldinense de basquete, né? Isso. Temos a Liga Esportiva Leopoldinense e nós não temos uma liga de futebol de salão. Olha que nós não temos referência. Tivemos grandes times. Nós tivemos. Eu só gosto de lembrar que agora o Ribeiro Junqueira também está com o esporte do feminino. Né? Mas agora que eu pergunto, aí nós temos que fazer uma divulgação de tudo isso. Exatamente. Nós temos que divulgar. E a função nossa é isto. E o meu sonho um dia em Leopoldina é ver um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores de Leopoldina e sancionado pelo prefeito municipal. Meu sonho é ver isso aí, um projeto de lei destinado às modalidades esportivas de Leopoldina. Destinado às modalidades. Esse é o meu sonho. Eu não quero morrer sem esse sonho. Não quero. Por isso vai ficar isso registrado aqui. É isso aí. Não é? Que vai ficar nessa história. E a cidade virou uma referência do esporte. A cidade que sempre foi, aliás. Nós não podemos deixar, nós não podemos, e quem sabe, né, com isso aí, vamos voltar às Olimpíadas Estudantis, vamos voltar aos campeonatos de futebol de salão. Vamos voltar a investir nos jogos municipais, os estudantis municipais, o Geng, né? O Geng, nós temos que ter isso. Se não tiver investimento,
Porque esse ano que passou foi uma vergonha. O Gengue esse ano foi uma vergonha. Os próprios professores apitando os jogos. Apitando, tiver trabalhado. Até porteiro, né? Trabalhando de foi porteiro. Complicado, foi complicado. E se não fosse vocês, também não teriam. Foi muito complicado esse ano. Não teria. Bom, não teria. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, né? E olha que o assunto aqui era para mais de hoje. Rapaz, a gente tem história aqui que não acaba mais. Mas veja bem, antes de eu passar a palavra para você fazer suas considerações finais, Jorge, eu queria até te agradecer muito também em nome da Liga de Futebol de Mesa, que eu faço parte junto com o Ricardinho, com o Alex, com o Saulo. E crescendo com o cada dia mais, né? Você teve lá agora sábado. E vou estar sempre, gostei muito. Né? Nós tivemos a participação do pessoal do Juiz de Fora que veio, pessoal profissional. Eu não sei se você está sabendo, mas esse pessoal, eles no domingo, eles foram campeões mineiros. Ontem, a equipe Eldorado. Foi na segunda-feira, né? Eles disputaram o nosso torneio no sábado, no domingo eles foram campeões mineiros. Eles treinaram com vocês. Eles treinaram com a gente. Na segunda-feira, o Ricardo, né, da Camel, ele mandou um áudio lá e falando sobre isso. E foi muito importante aqui. Muito importante mesmo, viu? Então, meu muito obrigado em nome da Liga. Né, fiquei de passar isso para você hoje no nosso programa e nós estamos chegando ao final. Eu queria deixar o microfone aberto para você falar o que você quiser, agradecer e mandar um abraço para quem você quiser. Eu sempre falo, né? Eu trabalho muito em equipe, sempre trabalhei em equipe, né? E o programa Na Marca do Pênalti, eu não posso deixar nunca de agradecer um camarada que é o Jair Fernandes, né? O Jair Fernandes está sempre lá junto comigo, agradecendo o programa Na Marca do Pênalti, agradecer à Rádio Jornal, a direção da Rádio Jornal, ao Tó, né? E a todos eles que estão comigo, porque sozinho a gente não faz nada, aos nossos anunciantes, né? E principalmente aos nossos ouvintes, porque o meu slogan do programa é esse, o programa que fala de todos os esportes. Eu começo o programa dizendo, meus amigos e minhas amigas, né? Agradecendo, muito obrigado pela audiência, porque você é responsável pela existência do programa Na Marca do Pênalti. Sem ouvintes a gente não faz nada. Muito obrigado, Jorge, antes de você terminar, eu recebi um sinal no ponto aqui, ficou faltando uma pergunta. A produção, obrigado aí. Vamos lá. Quem é a revelação do rádio hoje em Leopoldina? No seu entender. Hoje, quem é que está todo mundo que vem aqui, a gente faz essa pergunta. Olha, é uma situação, né? Aqui a gente, falando do passado, nós falamos do presente, né? Hoje, para mim, um programa de grande audiência está sendo o programa do Marcos Paixão. Sala de visitas. Sala de visitas, para mim, é um programa que está sendo referência hoje, porque está sendo um programa aberto ao público, não é? E o Marcos Paixão tem esse feeling, né, de procurar ouvir a população. Porque o homem você tem que fazer, sempre o conselho, você faz rádio de fora para dentro. Você nunca faz um rádio de dentro para fora. O rádio tem que ser feito de fora para dentro. Você faz o rádio no ponto de ônibus, você faz o rádio no posto de gasolina, você faz o rádio na sua casa, onde você estiver, você está vendendo a sua imagem do rádio. Então, isso aí, essa vantagem que eu vejo no Marcos hoje, o programa dele, e ele, né, para mim, quando eu vi o Marcos pela primeira vez, eu falei, esse cara, como eu falei com o Júlio César, né? Júlio César, o imperador do rádio, né? E o Marcos hoje está aí, está com um programa muito bom. Para mim, hoje é um dos grandes nomes do rádio hoje. Realmente, é um dos grandes nomes. E faz um programa, como você diz, popular. Exato, tem que ser assim. Ele consegue cirurgias, ele exatamente. Ele está voando baixo. Né? Voando baixo. E não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Imagina. É um cara que fala a língua do povo. É isso aí. Bom, Jorge, eu fico feliz, tá? E agradeço. E de coração, eu peço que você continue sendo a voz do esporte no rádio. Né? Eu sempre... Seja esse arauto dos menos favorecidos, que são pessoas que hoje são dotadas de boa vontade, de boas intenções. Podemos citar aqui inúmeros nomes de pessoas que hoje lutam pelo esporte e não têm apoio. E eu acho que isso é uma vergonha para a cidade muito grande. E o seu papel vem sendo admirado, e acaba que essas pessoas procuram o seu programa também, assim como o do Marcos Paixão, para ter voz, para ter um arauto, para
para ser ouvido, fazer ser ouvido, né? E essas pessoas hoje têm uma consideração muito grande por você. Quero te agradecer também por todo o apoio quando eu estive à frente do Ribeiro Junqueira, que não é fácil, não é para qualquer verdade, um. verdade. Tá? Humildemente eu falo isso, não é para qualquer um, é pesado, o fardo é pesado, mas foi gratificante, tá? Foi feito com certa leveza até, devido também à qualidade dos companheiros que estavam ao meu lado ali, do qual quero mandar um abraço a todos aí. Você e a voz paixão popular, né? Mexendo com futebol, você mexendo com a paixão popular, né? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. O futebol, os esportes, por isso que o slogan do programa é esse, programa que fala de todos os esportes. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Estarei lá, o programa nosso, o programa é nosso, estará sempre de portas abertas também, para aquilo que vocês precisarem. Eu já convidei o Rodrigo também, né? Você já participou. 46 vezes. O convite está sempre aberto para vocês. E para o esporte, de uma maneira geral. E o programa Na Marca do Pênalti, enquanto Deus me der saúde e eu estiver no ar, vai ser a voz dos esportes de Leopoldina. E se Deus quiser, eu quero trabalhar muito, né, para os esportes, esperando aí que novas mentalidades, que apareçam, que abram a mente de todos, e principalmente vamos trabalhar para tirar nossas crianças das ruas, levar nossas crianças para estudar, para a prática do esporte. E eu volto a repetir, o colégio, a equipe, nós tivemos Imaculada Conceição, não é? Temos ginásio, grandes aí que sempre estão voltados, mas tem que divulgar mais o trabalho também. Tá? Tem que divulgar mais o trabalho e juntar na nossa campanha. E outra coisa, não podemos esquecer dos esportes de rendimento. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço a todos. Chegamos ao final de mais um programa Rádio na Veia pela nossa www.radioequipeleopoldina.com e esperamos estar junto com vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço. Rádio na Veia. Rádio Equipe. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Rádio Equipe.